Odete prepara uma armadilha calculada para acabar de vez com Marco Aurélio. Mas o destino transforma o plano em tragédia dentro da própria família, pois a megera acerta um de seus filhos ao invés do diretor. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o casamento de Marco Aurélio e Leila, que deveria ser marcado por festa e comemoração, vira palco de horror. Convencida de que esse era o momento perfeito para eliminar o rival, Odete encomenda uma emboscada contra o noivo, disfarçada pelo brilho da celebração. Mas o que ninguém esperava acontece. O disparo não atinge Marco Aurélio. Em vez disso, um dos filhos da megera é quem acaba caindo diante de todos, deixando os convidados em choque e mergulhando a mansão em desespero. Entre gritos, correria e revelações que prometem abalar a estrutura da família Reutemann, a pergunta que ecoa é inevitável: será que Odete conseguirá esconder sua culpa, agora que a emboscada se voltou contra ela mesma? Tudo deverá acontecer logo após Odete armar uma emboscada para Marco Aurélio, bem no dia do casamento dele com Leila. No local do casamento, Marco Aurélio caminha de um lado para o outro no camarim, o rosto marcado pela tensão. Ele ajeita na gravata repetidas vezes, mas as mãos estão suadas demais para acertar o nó. A cada passo, o sapato bate no piso de madeira, ecoando como um tambor de guerra. A porta se abre e Mário Sérgio entra, sorridente, mas logo percebe a inquietação do amigo. Ele fala, tentando quebrar o clima: calma, Marco. Você parece que vai para um tribunal, não para um altar. Marco suspira fundo, passa a mão pelo rosto e comenta preocupado: a Odete me disse que viria me visitar no dia do casamento para entregar um presente. Isso não me sai da cabeça. Parece uma emboscada. Mário Sérgio solta uma risada breve, tentando minimizar. Eu acho que não, Marco. A Odete é cruel, mas não faria questão de avisar se fosse armar alguma coisa. Você está sendo paranoico. Marco morde os lábios, encara o reflexo no espelho e responde, mais para si mesmo do que para o outro: eu pensei o mesmo. Deve ser coisa da minha cabeça. Mário Sérgio coloca a mão em seu ombro e completa, firme: esquece isso por hoje. Vai lá e aproveita o seu momento. Marco assente, respira fundo e tenta se recompor. Logo depois, todos se levantam e a música toma conta do ambiente. Leila surge deslumbrante, com o vestido reluzindo sob as luzes. O véu arrasta pelo tapete vermelho, as flores tremulam ao vento suave e o sorriso dela ilumina o salão inteiro. Os convidados suspiram, alguns enxugam lágrimas discretas. Celina segura a mão de Afonso, emocionada. Tiago acompanha a cena com os olhos marejados. Até Heleninha, com o coração apertado, não consegue conter a emoção. Leila caminha lentamente até o altar, onde Marco Aurélio a espera. No instante em que ela segura a mão dele, a tensão parece se dissolver. Marco, pela primeira vez naquele dia, sorri de verdade. Os votos são trocados em meio a lágrimas e suspiros. Quando eles se beijam, o público explode em aplausos. Naquele instante, parece que nada pode abalar a felicidade dos noivos. Mas, entre os sorrisos e os aplausos, a sombra da promessa de Odete paira invisível sobre todos, como um prenúncio do que ainda está por vir. Logo depois, enquanto os convidados brindam e as taças tilintam pelo salão iluminado, Odete se afasta discretamente para um canto mais reservado. Ela pega o celular com a mão firme, mas os olhos denunciam a ansiedade. A tela acende e uma nova mensagem de um homem misterioso surge, e ela lê baixo: está tudo certo para o que a senhora pediu. Odete sorri de canto, um brilho frio nos olhos. Murmura baixinho, quase como um brinde particular: perfeito. Imediatamente, guarda o aparelho na bolsa e retorna para junto de César, que a observa com curiosidade. Ele comenta desconfiado: você sumiu rápido, Odete. O que tanto esconde? Ela responde:
disfarçando a excitação com uma gargalhada artificial. Apenas retocando a maquiagem, querido. Você acha que eu vou aparecer nas fotos com um borrão? César sorri, mas continua com uma ponta de suspeita. Até que chega o momento dos cumprimentos. A fila de convidados se forma diante dos noivos. Quando Odete se aproxima de Marco Aurélio e Leila, o ambiente parece prender a respiração. Ela aperta a mão de Marco com força, inclina levemente a cabeça e dispara, em tom debochado: desejo que esse casamento dure mais que os seus negócios e que você seja leal à sua esposa, coisa que não foi comigo. A provocação arranca murmúrios de quem está por perto. Marco Aurélio estreita os olhos, aperta a mandíbula e retruca, devolvendo o veneno. Pode deixar, Odete. Diferente de você, eu sei ser justo com quem está comigo sempre. O clima fica pesado. O silêncio dura alguns segundos e até Leila aperta o braço do marido, tentando contê-lo. César, percebendo o constrangimento, se antecipa. Ele força um sorriso e comenta: bom, o importante hoje é a felicidade dos noivos. Vamos brindar a isso, não é? Leila agradece com um aceno de cabeça, tentando retomar a harmonia. Odete, porém, apenas sorri com o canto dos lábios, satisfeita por ter plantado mais uma farpa. Na sequência, outros familiares se aproximam. Heleninha surge ao lado de Tiago. Os dois cumprimentam Leila com carinho. Heleninha comenta emocionada: você está linda, Leila. Desejo que seja feliz. Solange, com os olhos marejados, abraça o casal e diz: que esse seja o começo de uma nova história para vocês dois. Celina elogia a noiva com entusiasmo e beija Marco Aurélio na face, sem esconder o orgulho. Já Afonso, ainda debilitado, faz questão de cumprimentar os dois. A voz dele sai fraca, mas carregada de emoção. Parabéns! Que seja uma união longa e verdadeira. O momento volta a ser festivo, mas nos olhos de Odete brilha uma certeza cruel. Tudo segue conforme o seu plano. Mas pro final da festa, o salão já começa a esvaziar, quando Marco Aurélio e Leila aparecem na porta, prontos para seguir rumo à lua de mel. O carro, enfeitado com fitas brancas e flores, aguarda à frente da igreja. Eles caminham de mãos dadas, rindo nervosos com os aplausos e gritos de felicidades dos convidados. Entre a multidão, ninguém percebe o perigo. À distância, escondido na penumbra, o atirador contratado por Odete já está posicionado. Seus olhos seguem cada passo de Marco Aurélio. A arma está firme, apontada diretamente para o peito do noivo. De repente, uma voz rompe o burburinho da festa. Heleninha se lembra do presente que esqueceu de entregar. Ela corre em direção ao ex-marido e à nova esposa, sorridente, um pouco atrapalhada com a caixa nas mãos. Ela fala ofegante: Marco Aurélio, Leila, esperem. Eu preciso dar isso a vocês antes que partam. Nesse exato momento, o atirador respira fundo, prende a respiração e puxa o gatilho. O tiro corta o silêncio como um trovão. O estampido ecoa pelas paredes, seguido por um grito de todos. Heleninha é atingida em cheio. A caixa escorrega de suas mãos e se despedaça no chão, enquanto ela cai de costas diante de todos, o vestido se tingindo de vermelho. Leila solta um grito apavorado: meu Deus, Heleninha! Marco Aurélio se ajoelha imediatamente, ao lado da ex-mulher, desesperado. Ele pressiona as mãos contra o ferimento, tentando estancar o sangue. Ele grita, em pânico: alguém chama uma ambulância agora! O salão se transforma em caos. Os convidados berram. Alguns tentam se aproximar, outros recuam horrorizados. Solange segura Tiago, que se debate desesperado ao ver a mãe caída. Tiago chora e grita: Mãe, não me deixa. Ela precisa de ajuda. Celina e Afonso correm até Heleninha, ambos em choque. Celina se ajoelha do outro lado,
pega a mão da sobrinha e implora: aguenta firme, Heleninha. Aguenta firme, por favor. De longe, Odete, que até então observava com frieza, arregala os olhos ao perceber o erro fatal. A vítima não é Marco Aurélio, mas a própria filha. Ela leva a mão à boca, sufocando um grito que quase escapa, e tenta disfarçar o pânico. Seus olhos, antes gélidos, agora tremem diante da cena. O atirador, percebendo o erro, foge rapidamente pela lateral, desaparecendo na escuridão antes que alguém consiga identificá-lo. O choro, os gritos e o desespero dominam a festa, que segundos atrás era de celebração. Agora todos vivem a tragédia inesperada, que transforma o casamento em um pesadelo. Depois de pouco tempo, a sirene ecoa pelas ruas quando a ambulância chega às pressas. Os paramédicos correm até o salão e colocam Heleninha na maca, o rosto pálido, os olhos semicerrados. Tiago se joga sobre a mãe, desesperado, mas é afastado pelos enfermeiros. Ele chora soluçando alto: mãe, não me deixa, pelo amor de Deus, não me deixa. Celina o segura com força, tentando transmitir calma, ainda que também esteja em frangalhos. Ela fala firme, enquanto enxuga as lágrimas do sobrinho. Ela vai resistir, Tiago. Confia. Sua mãe é forte, vai lutar. A maca erguida e levada rapidamente para dentro da ambulância. Afonso, debilitado, se apoia na bengala e observa em silêncio, o olhar perdido na filha sendo levada. Leila se esconde nos braços de Marco Aurélio, trêmula, sem conseguir acreditar no que acabou de presenciar. Do outro lado, Odete tenta manter a compostura. Segura a bolsa com as mãos firmes, mas seus olhos denunciam uma mistura de raiva e desespero. Ela disfarça, mas não percebe que está sendo observada de perto por Marco Aurélio. Ele aperta os punhos, respira fundo e comenta com Leila, a voz trêmula mas convicta: esse tiro não era para Heleninha, era para mim. Leila arregala os olhos, horrorizada, e fala: o que você quer dizer com isso? Marco Aurélio responde que a Odete armou uma emboscada para mim, mas a Heleninha entrou na frente bem à hora e levou a pior. Leila fica chocada e comenta: meu Deus, mas isso é muito grave. Marco não hesita, encarando Odete de longe, responde com firmeza, os dentes cerrados: eu vi no rosto dela, o plano falhou e a filha dela pagou o preço. A Odete não tem limites. Leila cobre a boca com a mão, chocada, enquanto observa Odete tentar se misturar entre os convidados, mas incapaz de esconder o tremor das mãos. No hospital, o clima é de pura tensão. Celina, Tiago e Afonso aguardam no corredor, os olhos fixos na porta da sala de cirurgia. Tiago anda de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo, repetindo como um mantra: ela não pode morrer, ela não pode morrer. Odete chega pouco depois, o salto ecoando no chão frio, tentando aparentar segurança. Mas a cada minuto sua máscara se desfaz. A farsa da mulher inabalável cede lugar ao peso da culpa, ainda que ela não confesse. Finalmente, a porta se abre. O médico aparece, exausto, mas com um leve sorriso. Ele anuncia firme: o tiro pegou de raspão. Heleninha está fora de perigo. O alívio é imediato. Celina cobre o rosto com as mãos e suspira profundamente. Tiago se joga nos braços do pai, chorando de alívio. Até Afonso, combalido, deixa escapar um sorriso cansado. Mas para Odete, a sensação é amarga. Ela solta um suspiro contido, tentando se recompor, mas por dentro o peso do fracasso a sufoca. O plano que arquitetou não apenas falhou, como colocou em risco a vida da própria filha. E agora, mais do que nunca, os olhos de todos parecem enxergá-la como a verdadeira culpada. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.